Meu boa noite, gente. Eu vou falar sobre o livro de João, o Santo Evangelho, segundo João. O Verbo se fez carne. Amém? No princípio, Deus fez o céu e a terra. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O verbo era com Deus. Deus formou a terra e o céu. Então, na terra não existia espécie de ave, espécie nenhuma de ar de sobrevivência na terra. Amém? E estava com Deus o verbo. E era Deus. Ele estava no princípio com Deus. É como tem gente que diz assim, como é que antes de Deus, o que era Deus? Não é isso? Isso é uma pergunta que a gente não pode, gente. A gente não pode nos perguntar. A gente tem que acreditar, porque antes de nós, Deus nos formou. É isso que a gente tem que ter. Porque ninguém, homem nenhum, nem sabedoria nenhuma, vai distinguir este tal de verbo. Que o verbo se fez carne, o antes e o depois. A gente tem que pensar pelo ar que nós respiramos e pelo amanhecer e o bater das pálpebras dos nossos olhos. Amém? Porque só você dizer isso, quem era Deus, Deus não existia. Antes de Deus, quem era Deus? Deus é o único. Amém? E Êxodo fala tudo que provém de Deus. Amém? O que nós devemos crer realmente em Deus. Amém? E ele estava com o princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Já diz tudo a palavra, né? Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não era a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que é a iluminar, a iluminar a todos os homens que vêm ao mundo. Gente, quando Deus fala assim, porque a terra era vazia, não tinha ninguém. Quem passeava pela terra era Deus. Amém? Mas passando do tempo, Deus, já cansado e precisava de ter o trono dele, assim ele me revela, como posso passar para vocês. Ele não tinha como trabalhar, amém? Achava que podia ter alguém para fazer, para a obra, amém? Então Deus fez o homem que foi Adão, que foi formado Adão. Adão foi feito pelo barro, foi formado pelo próprio Deus, e formou Adão pelo barro, e do barro ele tornou, aí fez o verbo, que foi a carne, que foi Adão. Amém? Então, por muito tempo, Adão vivia só, vagando, nu, sem nada, sem ninguém. Então, Deus viu que a terra, o homem, precisava de uma companheira. Amém? Essa palavra, basicamente, todo mundo já sabe, mas sempre é bom a gente relembrar, porque quando a gente relembra as coisas de Deus, coisas dos frutos do Espírito nos desce, amém? Para nos alimentar mais a mais, amém? Então, ele tirou uma das costelas dele, pelo longo do tempo do sono, e tornou-se ao lado dele a mulher. Então, eles passou um tempo sem se reconhecer, nus. Então, veio a tal de Deus falou para Adão que uma das árvores do campo ele deveria se desfrutar, mas de uma ele não poderia. Amém? E eu vou falar depois que Deus, ele, ao tornar, fez o homem, e depois de o homem ser feito, Deus se arrependeu de ter feito o homem, posto o homem sobre a terra. Amém? Assim eu entrego essa palavra